E aí, pessoal, tudo bom? Esse é o vídeo 3 de Washington DC e esse vai ser o último vídeo da viagem. Washington DC foi a última cidade que eu visitei, aí depois disso eu voltei para São Francisco e nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco da Galeria de Arte de Washington e também um pouco do Museu de Aviação e Espaço. Ah, pessoal, para visitar a galeria você não precisa fazer reserva. A galeria é bem grande, é só chegar e você já pode visitar. E assim como as outras atrações de Washington DC, ela é de graça. Bom, pessoal, para quem viu o vídeo de Boston já está familiarizado com essa escultura. Essa escultura representa o 54º Regimento da Guerra Civil Americana. E o que torna esse regimento tão especial é que ele foi um dos primeiros compostos por afro-americanos. E eu estava lendo, né, parece que o original mesmo, a primeira versão é aquela que se encontra em Boston, essa que se encontra na Galeria de Arte de Washington DC é uma segunda versão que foi moldada em gesso, e ela está sendo emprestada para a Galeria de Washington. A Galeria de Washington foi um dos passeios que eu mais gostei de fazer, tiveram várias obras que me chamaram muita atenção e eu queria compartilhar algumas delas com vocês. Esse primeiro quadro ele se chama Watson and the Shark, e ele retrata um acidente que aconteceu de verdade. Então esse rapaz chamado Brooke Watson, ele tinha 14 anos na época, ele estava nadando no mar de Havana, e ele sofreu, um ataque de tubarão. Esse ataque ele resultou na perda do pé direito, e ele acabou sobrevivendo e mais tarde ele se tornou um comerciante político bem-sucedido na Grã-Bretanha. Esse segundo quadro, pessoal, é só para mostrar o quanto que o George Washington é celebrado. Você vê esculturas, você vê quadros espalhados em toda Washington DC, né. Então mais um quadro dele retratando ele, a família dele. E pessoal, uma curiosidade que eu esqueci de comentar no vídeo do Capitólio, é que existia planos para transferir o corpo do George Washington para o Capitólio. O George Washington ele escreveu no testamento dele que ele queria ser enterrado no Monte Vernon, que era a propriedade da família dele, e quase que essa transferência ocorreu, porém acabou não dando certo no final, então ele não está enterrado no Capitólio, ele está enterrado nessa propriedade, em Virgínia, que pertence à família dele. Pessoal, essa obra, junto com uma outra obra que eu vou mostrar mais pra frente, eu acredito que foram as minhas 2 obras mais favoritas do museu. Tem muita coisa bacana, mas essa obra em específico, ela chamou muito a minha atenção. Quando você vê ela, assim, pessoalmente é muito impactante. E uma coisa, assim, que mais me chamou a atenção ainda, além da obra em si, é que o pintor dela, tinha 18 anos quando pintou essa obra. Eu pesquisei rapidamente na internet para ver se eu conseguia achar alguma informação a respeito da obra, se esse acidente que está sendo retratado realmente aconteceu, eu não consegui achar nada, porém eu descobri que tem a réplica dela para vender na Amazon, e eu fiquei bem animada com a possibilidade de comprar. Infelizmente eu estou morando num quarto temporário, eu ainda não consegui encontrar o meu quarto definitivo, né, eu tô aguardando algumas respostas, então assim que eu tiver o meu quarto, eu vou pensar na possibilidade de adquirir esse quadro. O museu ele é bem grande, tem bastante coisa para ver, não somente quadros, mas também esculturas, por exemplo. E eu recomendo que se vocês estiverem com mochila, principalmente se a mochila estiver pesada, vocês procurem o guarda-volume e deixem a mochila lá, para não ter que ficar andando com a mochila pesada. A segunda obra, pessoal, que me impactou muito e que ficou entre as minhas favoritas, é essa obra do Daniel Os Leões. E a história conta que, existia um rei persa chamado Dários, e como o Daniel era devoto a Deus, era um servo de Deus, esse rei mandou o Daniel, pra cova dos leões, e aí falam que no dia seguinte, quando abriram a entrada da cova, o Daniel estava vivo.
Milagrosamente ele estava vivo, e aí atribuíram a sobrevivência dele à proteção divina de Deus. Aí, pessoal, passando por essa passagem, você tem acesso a outra parte do prédio, onde fica a seção de arte moderna. Aí, pessoal, como eu estava andando muito nessa viagem, eu precisava muito de proteína e carboidrato, e comi esse pratinho de chicken tenders com batata frita, e a comida lá é muito boa. Esse monumento, pessoal, é o monumento da Guerra do Vietnã, onde consta o nome de todos os combatentes que morreram ou desapareceram durante o conflito. Agora, pessoal, vou falar um pouquinho do Air and Space Museum. Na verdade, existem 2 museus. Eles ficam mais ou menos 35 minutos de distância um do outro. O primeiro foi o que eu visitei, que está localizado ali na região de Washington, D.C., e o segundo ele fica localizado do lado do Aeroporto Internacional de Washington, D.C. O Air and Space Museum, que é esse em Washington, D.C., que eu visitei, é super bacana, eu recomendo, tem bastante coisa para fazer. Porém, se vocês tiverem a oportunidade de ir no Stephen Hayes Center, eu recomendo, pessoal. Por quê? Existem alguns aviões e atrações que estão disponíveis lá, que não estão disponíveis no Air and Space Museum em Washington, D.C., como, por exemplo, o Space Shuttle, Discover, e o avião Blackbird, que é um avião aposentado da Lockheed que voa 3 vezes a velocidade do som. Bom, pessoal, não sei se vocês sabem, mas aqui nos Estados Unidos, a invenção do avião é atribuída aos irmãos Wright e não a Santos Dumont. E uma curiosidade, pessoal, é que alguns artefatos da missão Apollo 11, que foi o pouso do homem à Lua, eles estão localizados no National and Space Museum, como, por exemplo, o módulo de comando, alguns artefatos e até mesmo o traje usado pelo Armstrong. That's the lunar environment had on it. Bom, pessoal, com esse vídeo eu encerro a saga, essa viagem de 2 semanas e meia aproximadamente pelo norte dos Estados Unidos, alguma das principais cidades do norte. Espero que vocês, tenham gostado. Muito obrigada e tenham todos uma ótima semana.